Olá, gente! Está começando mais um Papo Carioca, programa feito para você que é apaixonado pelo Rio de Janeiro. Curta o Facebook da Prefeitura e compartilhe o nosso programa. Hoje nós vamos bater um papo sobre o plano estratégico do município. Tem alguma dúvida, alguma sugestão? Envie aqui para a gente nos comentários. Tá no Twitter? Use a hashtag Papo Carioca. Tá no WhatsApp? Anote aí o nosso número, 99253-8538. O Papo Carioca está no ar. E para conversar com a gente hoje sobre o plano estratégico, Daniel Mancebo. Ele é coordenador geral de planejamento e modernização. Aqui com a gente também Quintino Gomes Freire. Ele é editor do Diário do Rio. Sejam muito bem-vindos ao Papo Carioca. É um prazer recebê-los aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse plano estratégico do município, né? Mas antes da gente começar a debater sobre isso, vamos entender um pouquinho o que é realmente esse plano estratégico. E o nosso repórter Lucas Pimenta foi conferir como é que é isso. Roda aí. Você sabe o que é plano estratégico? Bem, vamos por partes. A gente planeja para diminuir as chances de erro. O plano estratégico leva em conta como o município deve aplicar os recursos para atingir os objetivos. E eu vim até uma audiência para poder entender um pouquinho mais sobre o plano estratégico. Eu volto daqui a pouco com mais informações. Bom, de acordo com o que o Lucas disse, né, ele volta daqui a pouquinho para falar mais um pouquinho, que ele esteve, inclusive, numa dessas audiências do plano estratégico. E vamos discutir algumas das metas desse plano aqui. Enquanto isso, eu queria, Daniel, que você explicasse para a gente qual é o papel da subsecretaria e qual é a sua função nela, né? A gente sabe que é coordenador, mas que você explicasse um pouquinho para a gente como é no dia a dia, de fato. Bom, a Subsecretaria de Planejamento e Modernização da Gestão, ela é uma estrutura ligada ao Gabinete do Prefeito, à Casa Civil, e ela tem como objetivo principal o desenvolvimento e elaboração de planos para que deem um rumo ao norte às propostas de governo, né, da cidade, das políticas públicas que vão ser implementadas na cidade do Rio de Janeiro. A Subsecretaria de Planejamento, ela tem 3 grandes áreas. Uma área é a área que eu coordeno, que é a área de planejamento e modernização da gestão, onde são elaborados os diagnósticos, as avaliações e o próprio planejamento, né? Os planos e os seus instrumentos de planejamento. Existe uma área também de monitoramento de projetos e metas. Essa área tem como função acompanhar o desenvolvimento do planejamento, do que tinha sido planejado. E uma área também de desenvolvimento de pessoas, considerando essas 3 grandes áreas a base de uma gestão moderna, uma gestão eficiente, gestão pública. A sua função ali, no caso, então, é montar todo esse planejamento? Junto com as equipes, as outras equipes da subsecretaria, nossa função é elaborar, construir esse plano e principalmente em parceria com as secretarias também, órgãos municipais, e agora na fase de participação com a população também. Então, nosso objetivo é desenvolver essas políticas com apoio, respaldo técnico dos diferentes órgãos dentro da prefeitura, mas também com respaldo da população e que vem através da discussão do plano estratégico. Agora, Quintino, editor do Diário do Rio, né? O nome já diz que você é editor, mas explica um pouquinho pra gente sobre o Diário do Rio e como é o seu dia a dia. Eu criei o Diário do Rio há 10 anos e meio atrás, no Réveillon de 2007. A ideia era ser um site com uma visão um pouco diferente da grande mídia. Eu comecei ele sozinho, então me lembro que em 2007 a imprensa dizia que o Pan-Americano ia dar errado, acabou não dando, veio as Olimpíadas, todo mundo dizia que ia dar errado, fez sucesso, acabou dando errado depois, né, de estar pagando agora um pouco a conta. Ele é bastante opinativo e hoje ele é mais uma revista sobre a cidade. Ele trata tanto sobre a questão de segurança, com opinião, fala de eventos, uma cidade das festas juninas agora, é muito conhecido por sua agenda de blocos. A gente, até 2016, a gente tinha um aplicativo dos blocos de rua. Hoje nosso tema está tratando bastante de violência e política, e o dia a dia, reclamar de trânsito. Temos conta no Instagram, no Facebook. Quem quiser conhecer, diariodorio.com, é só colar lá. E a gente sempre está com editoriais, né, dando opinião, o pessoal
Hora fala mal, hora fala bem. Que é esse contato com o carioca, né? Eu todo dia tento ler tudo que sai sobre o Rio de Janeiro, nas páginas, tento acompanhar todos os principais Instagrams cariocas, para saber o que está acontecendo, não ficar só com a visão que a grande mídia tem. Uhum. Eu tento ver todas as visões, das páginas de bairro, até do principal jornal. Agora, Quintino, você como morador do Rio e como profissional da área né, e um carioca apaixonado, o que você espera deste plano? Eu até tenho um comentário, né? Assim, eu acho que a grande maioria dos cariocas, inclusive eu, mesmo trabalhando nessa área, a gente não conhece bem o plano estratégico, a gente não sabe direito o que o plano estratégico faz. Qual é a finalidade dele para a cidade? Uhum. É claro, é um plano que o novo governante dá sobre os seus próximos 4 anos. Mas ele segue esse plano a risco? Os outros prefeitos seguiram? E mais, será que o prefeito atual ele vai conseguir seguir o plano? O plano é ambicioso demais? Não é ambicioso? Pelo que eu li, ele já tem um diferencial dos outros governos, que é um plano mais virado para as pessoas mesmo, né? Ele não é um plano que prevê grandes obras, tirando algumas favelas de bairros e a verticalização de algumas comunidades, né? E tem um pouco da questão da saúde. Acho interessante isso, eu quero ver um pouco mais e até perguntar de um ponto ao outro, né, que a gente fica em dúvida. Bom, e assim como o Quintino, tem muito carioca também com várias dúvidas sobre esse plano estratégico, né? Nossa equipe foi até as ruas para conferir o que o pessoal está querendo saber. Mas você que está aí assistindo, está chegando agora, hoje o nosso assunto é o plano estratégico do município. Aqui comigo, Daniel Mancebo, ele é coordenador geral de planejamento e modernização. Quintino Gomes, que é editor do Diário do Rio. Você que está aí, mande sua pergunta aqui nos comentários. Está no Twitter? Use a hashtag Papo Carioca. Tá no WhatsApp? Anote aí o nosso número, 99253-8538. Chegou a hora do Fala Carioca. Bom, é interessante para a gente saber qual o benefício que o plano irá trazer para a cidade, porque hoje nós estamos vivendo uma situação de caos. É importante que a gente entenda principalmente o que é o plano estratégico, né? Então, o plano estratégico ele é um instrumento definido, um instrumento de planejamento, definido na legislação municipal, na lei orgânica do município, que estabeleceu 6 meses para que ele fosse elaborado, né? E, a partir do momento que ele foi elaborado, existe um prazo para divulgação e discussão pública desse planejamento. E ele é extremamente importante para a população por vários motivos. Um deles é que, na realidade, esse plano ele tem como objetivo a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados para a população. Então, é fundamental para que a gente tenha uma gestão pública eficiente, que a gente tenha serviços de qualidade. Sim. E para isso, a gente precisa estabelecer objetivos. E esses objetivos nós chamamos de metas, né? Então, o plano estratégico ele é um instrumento que define metas para que possam ser perseguidas pelos diferentes órgãos públicos na implementação das políticas. E que para a própria população ela possa ali ter conhecimento dessas metas, quais são os objetivos da gestão pública e que possam ser medidos pelas pessoas para ver se estão sendo atendidos ou não. Então é um instrumento bem robusto e o objetivo dele, direto para o cidadão, que a gente pensou na elaboração desse planejamento, foi a redução das desigualdades sociais e territoriais no município. A gente vê que a cidade do Rio de Janeiro ela é muito desigual. A gente sabe isso enquanto eu sou funcionário, né, da prefeitura de carreira e vários outros técnicos, colegas nossos da área de planejamento da prefeitura, que avaliam essa cidade há bastante tempo, avaliam que essa cidade, ela, na verdade, tem muitas desigualdades entre as suas diferentes regiões. E um dos objetivos principais relativos ao cidadão é esse, é de tentar diminuir as desigualdades existentes entre as diferentes regiões. Agora, Daniel, a gente foi acompanhar uma audiência pública, né? E é uma novidade, né? Isso aqui no Rio de Janeiro, do Carioca tá podendo opinar. Como é que vocês estão fazendo isso? Como é que foi pensada essa participação do Carioca? Pois é, essa participação a gente está vendo como algo extremamente importante. Porque é a partir da participação que as pessoas podem não só tomar conhecimento do plano, poder opinar sobre ele, mas também e principalmente fazer o seu acompanhamento posterior, né? Então, nós pensamos, inicialmente a lei do município, ela prevê 1 mês de participação, tá? E o prefeito, né, assim,
um dos decretos do seu primeiro dia, ele definiu, estendeu um pouco esse prazo, né? Estendeu por mais de 2 meses esse prazo, então ele estendeu o período de participação para 3 meses. Nós estamos fazendo um calendário de divulgação, né, do plano estratégico, já fizemos 2 grandes audiências, que contaram com a participação de em torno de 300 pessoas cada, então foram audiências muito importantes, uma aqui na área central, outra na região da Tijuca. Estamos na internet já com uma primeira pesquisa online para... Inclusive, eu vou dar depois o site para a galera que quiser participar. Agora, a gente foi lá até a Tijuca, como o Daniel citou aqui, a gente foi até a Tijuca para acompanhar um pouquinho dessa audiência pública que rolou lá. Chegou a hora... Roda aí para a gente ver como é que o Lucas se saiu lá na audiência pública. Você sabe o que é plano estratégico? Bem, vamos por partes. A gente planeja para diminuir as chances de erro. O plano estratégico leva em conta como o município deve aplicar os recursos para atingir os objetivos. E eu vim até uma audiência para poder entender um pouquinho mais sobre o plano estratégico. Eu volto daqui a pouco com mais informações. Gente, a gente acabou aqui, a produção houve uma falha, mas já já a gente vai mostrar para vocês como é que o Lucas se saiu lá na audiência pública. Tem um recadinho para vocês, para todos os cariocas que querem participar. Antes disso, chegou aqui pergunta do Facebook. Vamos olhar aqui. Daniel, Carla Santos, ela quer saber o seguinte: esse plano vai servir para tirar mendigos da rua em Vila Isabel, Tijuca, Grajaú e Redondezas? Pois é uma pergunta importante porque uma das metas do plano estratégico é o aumento, né, dos abrigos, né, das vagas em abrigos na prefeitura para pessoas em situação de rua. Então, a partir de uma avaliação, de um diagnóstico da Secretaria de Desenvolvimento, de Assistência Social e Direitos Humanos, essas unidades vão ser distribuídas no território, mas o objetivo é alcançar em torno de 4.000 vagas para acolhimento de pessoas em situação de rua. Essa é uma das propostas do plano estratégico. Tem ideia de quantos moradores de ruas tem no Rio? Existem avaliações sobre esse número, podem alcançar em torno de 10.000 ou até um pouco mais pessoas nessa situação, mas esse número é variável e é importante até um posicionamento da própria secretaria, que é responsável pela temática. Mas é um número bem difícil de Com chegar, certeza, né? Exatamente. Mas seriam mais 4.000 vagas para eles, né? Seriam mais 4.000 vagas para essa população. Bom, nossa matéria já está pronta, agora sim. Vou acompanhar o Lucas lá na audiência pública. Roda aí. Explica pra gente qual a importância dessas audiências para a população. É de extrema importância a participação da população, do cidadão, no desenvolvimento do plano estratégico da cidade do Rio de Janeiro, para opinar, participar. É totalmente diferente. Todo o planejamento anterior era feito através de consultoria e não tinha participação do cidadão carioca. Todo cidadão carioca ele tem que vir participar, opinar e exercer a sua cidadania. Porque se não exercer, como iremos desenvolver sobre o meu pensamento do prefeito? Não. Temos que desenvolver em cima das ideias do Rio de Janeiro, da população, o que realmente é necessário, o que realmente vale a pena investir os esforços. Iniciamos um início de governo aí totalmente com recursos limitados e precisamos decidir juntos. E eu conto com a participação de todos. Tá dado o recado. Você que está assistindo a gente, participe das audiências. É muito importante a sua participação para o futuro da cidade do Rio de Janeiro. Exatamente. Tem mais pergunta das ruas, mas antes tem uma pergunta aqui no Facebook. Hugo Costa, ele é um usuário que sempre pergunta aqui sobre o plano estratégico. Então, Hugo, essa pergunta aí é a sua, aguarde aí sua resposta. Ele quer saber, Daniel, se haverá projetos de arborização e áreas verdes para Ramos e região. Isso também é uma pergunta importante. O Hugo, inclusive, esteve presente em uma das audiências, na audiência que nós fizemos na Tijuca, fez esse questionamento também. É importante a gente esclarecer que o planejamento entende, né, avalia a cidade do Rio de Janeiro como um todo, né? E quando a gente identifica a carência de áreas verdes, nós vemos que tanto a área de planejamento 3 quanto a área de planejamento 5, a área de planejamento 3 é a Zona Norte como um todo, que inclui a região de Ramos, Olaria,
e também a área de planejamento 5, que inclui toda a região de Campo Grande, Bangu e Realengo, são áreas carentes de verde, né? Então, uma das propostas do plano estratégico é a implantação de um parque na zona oeste do Rio de Janeiro, né? Então, especialmente na região entre Realengo e Campo Grande. Então, ali seria construído, né, seria implantado um grande parque. E também nós temos uma série de outras propostas de meta de arborização urbana, incremento da arborização, especialmente em praças, né? Então, um dos objetivos é fazer uma grande requalificação de áreas de praça na cidade do Rio de Janeiro, especialmente na área de planejamento 3, que é a Zona Norte, que é realmente, como eu falei, tem uma grande carência de áreas verdes, e também intensificar a arborização urbana, para que a gente possa fazer conexões entre diferentes regiões de grande relevância ambiental, né, como maciços, por exemplo, áreas de proteção ambiental e praças e parques existentes, formando grandes corredores entre essas regiões. O Parque de Realengo é algo similar ao Parque Madureira, ou Deodoro, ou é outra... Sim, é um parque, a proposta é um parque semelhante ao Parque de Madureira, inclusive isso estava colocado já desde o começo no plano de governo do prefeito Marcelo Crivella. E mais uma dúvida sobre o planejamento estratégico. Nessas reuniões, as pessoas dão opinião, e alguma delas você sabe de cabeça que foi incluída na... Então isso também é uma pergunta importante, porque é um processo, né? O processo de planejamento ele é um processo onde a gente, a partir do momento que abre para participação, a gente vai ouvir as opiniões, vai ouvir as sugestões das pessoas, e aí sim vai fazer uma avaliação técnica, né? A gente tem que fazer uma avaliação técnica para poder fazer ajustes e adequações ao planejamento. Mas é fundamental que a gente tenha nas audiências a contribuição dessas pessoas, inclusive pela internet também, pelos diferentes canais, que é importante, essas contribuições são importantes. Com certeza. Tem mais pergunta das ruas. Você que está chegando agora, hoje o nosso Papo Carioca é sobre o planejamento estratégico do município. Tem dúvida? Manda aqui nos comentários pra gente. Roda aí mais um Fala Carioca. Em relação ao plano estratégico, eu gostaria de saber qual a importância que o prefeito vê no turismo na cidade do Rio de Janeiro, como é que ele pretende fazer com que o turismo seja melhorado, reforçado, para que isso possa ser utilizado como uma das maiores riquezas que o Estado e a cidade do Rio de Janeiro têm. E a outra coisa é saber de que maneira esse plano vai ser organizado, ou seja, como a sociedade carioca vai participar na elaboração desse plano estratégico. Bom, então é importante esclarecer, em relação à participação, o plano, como eu falei, ele vai ter 3 meses de discussão, as 2 primeiras reuniões já foram feitas, estão programadas agora reuniões espalhadas na cidade, em diferentes regiões, para que a gente possa permitir que várias pessoas consigam contribuir, discutir o plano. E também, paralelamente, na internet, esse plano, a gente está começando a lançar alguns questionários, algumas pesquisas de opinião online, para que as pessoas possam opinar e levantar as suas sugestões, né? Bom, Daniel, em relação ao turismo, desculpe, não, que o turismo é um dos grandes pilares desse plano, né, que é uma atividade de grande relevância para a cidade, né? A cidade tem uma visibilidade turística muito, muito importante, que isso deve ser mantido e aprofundado, incrementado. O plano tem uma meta de aumento de 20% do número de turistas na cidade, e para fazer com que essa meta tenha sucesso, tenha êxito, está sendo pensado, está sendo planejado um calendário de eventos na cidade, o que se chama Rio de Janeiro a Janeiro. Então, existe um projeto no plano estratégico que prevê um calendário contínuo na cidade, onde a cidade possa estar em constante efervescência, né, do ponto de vista da atratividade, e que a gente também possa, na verdade, fazer com que haja um suporte, né, da cidade para esses eventos que acontecerão. Hoje o Rio está quase ausente, os hotéis da Barra, então
praticamente 0% o número de quartos sendo usados em julho, né? Hoje você tem a violência, né, que está afastando o turista, e o Rio não tem calendário fora Carnaval e Ano Novo. O Rio esquece março a novembro. E depois, no verão, que volta a ter turista, né? Parece uma cidade balneária. Então, é extremamente importante estabelecer esse calendário e principalmente com atividades e está concebido dessa maneira, né, para que essas atividades elas tenham um suporte ao longo do tempo, em termos de estrutura para suportar o turismo. Você acredita que em 2018 já vai ter início o calendário? Ou é um projeto um pouco de longo prazo? Não, esse projeto ele se desdobra desde agora, é um projeto de grande importância, né? Ele vem sendo desenvolvido por vários órgãos da prefeitura, né? E ele tem o seu desdobramento anual até 2020 para alcançar a meta proposta. Bom, gente, você que está chegando agora, hoje o nosso Papo Carioca é sobre o planejamento estratégico do município. Tem mais perguntas das ruas aí para os nossos convidados. Roda aí. A meta do governo em tirar o maior número de crianças do analfabetismo, até o cumprimento de todo o plano desse governo. Bom, então, novamente, a educação, a saúde e a educação, a cultura, a saúde e a segurança, ela é social do plano. O plano ele tem 4 grandes dimensões, né? A social, a econômica, a urbano-ambiental e a governança. E, no caso, a educação é uma questão central do plano, até porque um dos objetivos desse plano é melhorar a qualidade do serviço para a população. E aí a gente não pode prescindir da educação, pelo contrário, é um carro-chefe, né, da proposta do planejamento do plano estratégico. E aí, qual é a meta? Essa meta, né, da educação, a gente selecionou algumas, né? A que a gente selecionou aqui no caso é a M29, que é criar 40 mil vagas em creches até 2020. Sim, é uma meta muito importante também. Na verdade, há uma grande necessidade de aumento da cobertura de creches e pré-escolas na cidade, né? E essa meta vem nessa direção, de fazer com que a gente possa aumentar muito significativamente, especialmente hoje são quantas vagas na zona oeste, especialmente na zona oeste e na zona norte. O número atual de vagas, infelizmente, eu não tenho aqui no momento para poder te passar, mas... Você comentaria quantos por cento, 40 mil? Na verdade, é um aumento bem significativo. Infelizmente, mas não a tenho zona essa norte e a zona oeste, então, ela não seria tão atendida? Seria grande hoje parte, não é atendida? Grande parte, hoje você já tem escolas, e creches e pré-escolas nessa região, mas vai haver um aumento significativo desse número. Bom, tem mais pergunta das ruas. Roda aí mais um Fala Carioca. Queria saber o plano para a questão de segurança no que se refere à Prefeitura do Rio. Bom, sobre a questão do ponto de vista da segurança, nós temos a Prefeitura do Rio, ela tem uma atuação limitada nesse sentido, né? No entanto, em função das diferentes competências, né, dos diferentes governos, federal, estadual, em relação a esse tema da segurança, mas há propostas significativas e importantes no plano estratégico sobre a segurança, em especial a questão da Guarda Municipal, em termos de uma nova configuração da forma de atuação da Guarda Municipal, especialmente no que se refere ao tratamento da guarda de proximidade, dessa guarda estar mais próxima das pessoas, estar em áreas onde você tenha um conflito, um número alto, né, de crimes de baixo potencial, que são os que a guarda pode, de alguma maneira, atuar,
ou pelo menos tentar coibir, né, com a sua presença. Então, a ideia é que as unidades de guarda de proximidade elas sejam implantadas na cidade como um todo, para fazer uma reorganização nesse sentido, especialmente nas áreas que têm maior ocorrência de crimes de baixa letalidade. Nesse projeto de segurança já prevê o uso das câmeras do COR? Sim. Que parece que vai ter câmeras novas, está tendo um contrato? Né? Exatamente. As câmeras de segurança, o que nós temos? Da cidade. Inclusive, na segunda-feira, nós falamos sobre o COR aqui e falamos sobre o vídeo patrulhamento que está sendo implantado, não é isso? Exatamente. Então, o vídeo monitoramento, o objetivo é alcançar 100% das vias de entrada na cidade, com 100% de cobertura desse vídeo monitoramento. As vias de entrada, sei o quê? Avenida Brasil? Exatamente. Avenida Brasil, as principais avenidas da cidade. Exatamente. As principais avenidas da cidade. Temos mais uma pergunta do Fala Carioca. Roda aí. Queria saber que daqui para frente se vai haver verbas, principalmente para as 3 prioridades aqui no município do Rio: saúde, educação e segurança. Então essas são áreas, como eu tinha falado inicialmente, são áreas prioritárias. Então, todo o que a gente chama de dimensão social é uma dimensão extremamente importante dentro do plano estratégico e que, com certeza, é dado um enfoque muito significativo para essa área. Tanto em termos de número de objetivos, número de metas que vão ser alcançadas, quanto em termos de robustez, de força, né, dos projetos que acompanharão, serão elaborados para implementar essas metas, para alcançar essas metas. Bom, você que está chegando agora, o nosso assunto hoje é o planejamento estratégico aqui do município. Tem alguma dúvida? Manda aqui pra gente nos comentários. Tá no Twitter? Use a hashtag Papo Carioca. Tá no WhatsApp? Anote aí o nosso número: 99253-8538. Tem mais pergunta das ruas. Roda aí. Eu quero saber como é o planejamento, o que tem pensado sobre investimentos na área, na cultura social para bairros periféricos, para jovens, crianças, porque sabemos que a maioria dos recursos são destinados a grandes artistas. A cultura também é uma outra área importante, colocada no plano estratégico. Ela tem algumas propostas de meta, como, por exemplo, a revitalização de 50% dos equipamentos de cultura na cidade do Rio de Janeiro. Há também ainda, dentro da iniciativa, né, das iniciativas de promoção de um calendário turístico na cidade, também todo um apoio a manifestações culturais na cidade, e é importante vermos, na verdade, as propostas de uma maneira entrelaçada, né? Então, assim, existem diferentes propostas na área de cultura que estão, especialmente na área social, mas também algumas na área econômica, especialmente também a questão da indústria criativa, de novas atividades ligadas a essa indústria que é efervescente. Da Cidade das Artes de outros, mas também uma requalificação do uso, a questão da reforma e da reutilização desses espaços, inclusive com critérios de acessibilidade, sustentabilidade desses equipamentos.
A gente tem a última pergunta do Fala Carioca. Roda aí. Eu queria saber se existe algum projeto, algum plano para aumentar a quantidade de praças na cidade, se existe alguma coisa para pegar algumas praças novas, revitalizar, para permitir que tenha mais áreas para as crianças brincar fora do ambiente da casa. Então esse é um ponto fundamental. Nós entendemos que a cidade do Rio de Janeiro ela precisa valorizar os seus espaços públicos. É importantíssimo que a cidade valorize e cuide bem dos seus espaços públicos. E as praças estão nesse contexto, né? É fundamental que a gente tenha uma dinâmica desses espaços, até porque com as pessoas nas ruas, com as pessoas utilizando os espaços públicos, a gente tem até uma sensação maior de segurança, a gente tem até uma redução de determinadas situações de criminalidade, né? E fora o conforto e as condições de vida na cidade que melhoram muito. Então, nesse sentido, existe uma proposta de revitalização e requalificação de 500 praças na cidade do Rio de Janeiro, e essas praças são as praças que estiverem em situação de maior degradação a partir de uma avaliação técnica já executada, já elaborada. Essa avaliação já foi feita, então? Sim, já foi feita pelos órgãos competentes, né? E a proposta é que essas praças elas sejam requalificadas, ao mesmo tempo que a gente possa fazer com que haja uma maior densidade, vamos dizer assim, de arborização desses espaços, melhorando também as condições ambientais e de sustentabilidade da cidade. Bom, gente, nosso papo carioca está chegando ao fim. Passa rapidinho, né? Pois é. Mas antes disso, eu vou responder aqui a Carolina Queiroz. Dessa vez, Daniel, eu que vou responder. Porque eu tenho essa resposta, Carolina. Ela quer saber como é que ela faz para participar e dar sugestões para o plano estratégico. Então, Carolina, anota aí. Você também pode participar do plano estratégico da nossa cidade. No site planejamento.rio é possível deixar a sua sugestão. É muito simples. Você só precisa marcar se discorda ou concorda com as afirmações sobre a cidade que aparecem no site. A pesquisa fica no ar até o dia 2 de agosto. Anota o site aí, www.planejamento.rio. Então, Carolina, até dia 2 de agosto, tá? Aproveita para mandar sua sugestão, suas observações aqui da cidade do Rio de Janeiro. 2 de agosto. Site planejamento.rio. Nosso papo carioca já chegou ao fim. A gente já estourou o nosso tempo. Tá ótimo. Tá, mas deixa aí sua consideração final. Não, eu queria agradecer o convite. Claro. O plano estratégico é o que a gente acaba não conhecendo direito. Mas hoje deu um pouquinho para a gente ter uma ideia do que... A não ser que seja muito interessado no tema, você acaba desconhecendo. Muito legal saber que está pensando nos próximos anos da cidade, que tem um planejamento realmente virado para as pessoas, né? Especialmente no momento de crise na cidade, que o município está sem dinheiro, o estado está sem dinheiro, o governo está sem dinheiro, então imagina a dificuldade que seja então, mexer com esse orçamento. E pedir ao pessoal que se puder visitar o diariodorio.com, é sempre bom ganhar mais um leitor lá. Então, gente. Vamos aproveitar a audiência do Papo Carioca. Claro, né? Se precisar... A audiência nunca é demais. Nunca é demais. Daniel, suas considerações finais? Queria agradecer também a oportunidade da gente poder estar explicando um pouco mais o plano estratégico. O plano está disponível na internet para vocês poderem, né, baixar, se informar um pouco melhor. Nós estamos disponíveis também para essas explicações. E queríamos dizer que a cidade tem grandes desafios, né? E eu acho que, obviamente, que todos os desafios da cidade não serão resolvidos somente com um plano, né? Então, eu acho que a gente tem um bom caminho a trilhar e, principalmente, temos um planejamento que dá um norte para as políticas públicas e para a implementação das políticas de governo. Isso é muito importante para a cidade. E vocês que estão aí, se quiserem, até 2 de agosto, no site planejamento.rio, mande lá suas sugestões, suas observações aqui do Rio de Janeiro, tá bom, gente? Estou de volta na segunda-feira com mais um Papo Carioca, falando aqui sobre algum tema da nossa cidade. Aguardo vocês. Tchau!